Rio de Janeiro amanheceu pelo 6º dia seguido da mesma forma. Veículos incendiados, comércio fechado, crianças sem aula. Pelas contas da Polícia Militar, oficialmente são mais de 30 mortos e cerca de 160 pessoas presas no confronto entre polícia e o crime organizado. Mas e a população? Está refém de uma guerra aberta entre bandidos e polícia. Como essa onda de violência atinge a vida das pessoas e de que forma é possível encontrar outras saídas, é o que vamos discutir hoje no N-Blogs. Olá, N-Blogs começa agora ao vivo para todo o Brasil, aqui pela Record News. A causa dessa onda de incêndios, arrastões, tiroteios seriam as UPPs, Unidades de Polícia Pacificadora, que afetam o tráfico. Mas a violência nos morros e no asfalto não é nova. Qual será a origem dessa desordem? A vida na favela era um purgatório, virou um inferno. A história do narcotráfico no Rio de Janeiro ganhou o mundo através da ficção. O filme Cidade de Deus teve grande repercussão internacional e mostra o Brasil sob a ótica de quem vive nas comunidades. Os personagens comprovam que é muito fácil comprar e vender drogas. Jovens de classe média sobem o morro para buscar os entorpecentes. Cadê os caras com movimento? Não tem movimento não, os caras estão intocados. Tá vendo? Esse que é o mal. Os caras viciam a gente e depois fica tudo intocado. Faz um favor lá pra mim, filha. Põe um pozinho mágico lá pra mim. Vou ver se os caras liberam. Se 10 gramas de cocaína custassem R$1.000, quantos consumidores haveriam no Rio de Janeiro? E se 10 gramas de cocaína custassem R$5.000, a lei da oferta e da procura. A oferta é barata, a procura também é grande. O final do filme todo mundo já conhece. Para este historiador, Cidade de Deus deixa claro o que a população já sente na pele, que o problema da droga e da criminalidade ultrapassa as favelas. É uma questão social. Ele compara os morros a campos de concentração e teme que as ações recentes da polícia para combater a ação dos traficantes não resolvam, apenas desloque a situação para outras áreas. A política que está sendo aplicada no Rio de Janeiro é suicida. Ela é suicida por quê? Porque retira o tráfico das favelas. Sim, o tráfico vai para onde? Vai para o asfalto. É o que eles fizeram, estão indo para o asfalto. Aí o que vai acontecer? Ao invés de venderem drogas dentro das favelas, vão vender drogas nas esquinas de Ipanema, nas esquinas do Leblon, entendeu? Nas ruas do centro, entendeu? Os ataques aterrorizam o Rio de Janeiro há dias. A situação fugiu do controle e ganhou uma proporção descomunal. Carros e ônibus foram queimados. E a resposta veio de forma enérgica. Morros invadidos, todo o efetivo da polícia nas ruas. Tanques e carros blindados das Forças Armadas a serviço do Estado para combater as ações dos traficantes. O crime se beneficia da geografia. O Rio é cercado por morros e os bandidos se refugiam em lugares de difícil acesso para dominar regiões inteiras. Eles sedimentaram toda a sua logística, os locais de guardar armas, guardar drogas, receber o suprimento de drogas de fora, fazer a distribuição de drogas para os consumidores e se encastelaram em dezenas de favelas no Rio de Janeiro para fazer, como qualquer rede de supermercado, por exemplo, fazer o atendimento da sua clientela. Aí ficou muito difícil o Estado retomar. Isso nós foram anos a fio e a polícia hoje tenta recuperar o terreno perdido. Para conversar sobre a onda de violência no Rio de Janeiro, temos no estúdio o ex-juiz e professor de Direito Penal, Dr. Luiz Flávio Gomes, e também a participação do provocador Marco Antônio Araújo, blogueiro do portal R7. Boa noite aos dois. E a gente viu a reportagem aí, onde a polícia sobe o morro, os criminosos descem para vender a droga na cidade. Mas qual seria a solução? A polícia não subiu o morro? Vamos lá. A polícia tem que subir o morro, claro, porque o Estado tem que mostrar que controla a situação. Não podemos mostrar para a sociedade brasileira, para qualquer lugar, para o Rio, para São Paulo, que o Estado não vence o crime, que o crime é mais do que ele, mais forte do que ele. Claro que o Estado tem que tomar, digamos, as rédeas da situação, mas na medida em que as UPPs foram para o morro, significou o quê?
que veio a presença do Estado. Tem polícia, tem escolas ali agora, tem convivência social, os imóveis começaram a subir de valor, a população começou a gostar dessa história de UPP. Foi uma coisa interessante, em princípio ela é interessante, porém perturba os interesses de quem estava ali. É como você... Perdeu o território, né? Você imagine, você pega, vai no seu vizinho, que tem uma casa aqui, você vai empurrando a casa do seu vizinho e vai entrando. Seu vizinho vai dizer, opa, não pode, agora eu vou reagir. Isso aqui é uma reação claríssima da droga que afetou seus interesses, afetou sua renda. Claríssimo afetou. Agora, que a polícia subindo para o morro, que o tráfico vem para o asfalto, é o óbvio, a migração sempre foi assim. Nas vezes anteriores em que o Exército, no Rio, também subiu os morros, só que ele subia por 2, 3 dias, 4 dias, deu-se o mesmo fenômeno. É questão só da migração do local, porque eles têm rentabilidade, o crime organizado vive de dinheiro. Eles fazem isso por ter dinheiro. Mas, doutor, como leigo, me parece impossível que não haja inteligência, logística, recursos que consigam, se houver realmente interesse, determinação, não vou dizer eliminar o crime organizado, mas dar uma pancada dura o suficiente para que ele fique fraco. Aí que está, Marco, aí que está. A polícia é sempre, digamos, foi de certa maneira conivente com o tráfico no Rio de Janeiro. Porque se há muitos anos atrás... Conivente é generosidade sua, né? É uma elegância da sua parte. Pois é, para não dizer que muita gente está faturando junto. Não? Porque se o Estado quisesse já resolver o problema lá atrás, já teria resolvido, na medida em que tem que controlar todos os lados. Tem que controlar o morro, tem que controlar o asfalto. Não há dúvida. Agora, o tráfico de drogas só prosperou e só ganhou a fortuna que ganhou e continua ganhando... porque o Estado fechava os olhos para essa realidade. Há quantos anos isso vem acontecendo? Quantas décadas precisou para chegar como está hoje? E há quantos anos, então, a pergunta, em todos esses anos, não era fácil detectar o local e quem estava fazendo? Claro que era para um serviço de inteligência que fosse mais rudimentar. Não, satélites. Nós temos satélites que conseguem entrar na casa de uma pessoa, se quiser. Mandar de segurança. Interceptações telefônicas hoje, que funcionam muito bem como instrumento de investigação. Você pode usar todos os instrumentos tecnológicos hoje para você controlar determinada área. Até porque, se o tráfico acontecesse no mundo subterrâneo ou no fundo do mar, talvez fosse um pouco mais complicado. Mas não é este o fenômeno. Claro. Ele se dá sobre a terra, no espaço físico. E na cara de todo mundo, né? Prisões. Aí é outro problema. Agora, primeiro, é a conivência do Estado, das forças policiais, com o tráfico fora. Agora é mais sério. É a conivência dos agentes penitenciários com quem está dentro dos presídios. Porque hoje não há mais qualquer conduta que você pratique hoje dentro do presídio, tudo é crime. Tudo é crime. Se você tiver um chip hoje de um computador, de um celular, é crime. Uma peça de celular, um casco de celular hoje é crime. Tudo é crime. Está tudo criminalizado. Logo, se não houvesse conivência dos agentes penitenciários com os presos, evidentemente que eles não se comunicariam. Mas, doutor, aí não cabe um certo desespero, porque afinal são ordens que saem de presídios de segurança máxima. Se os nossos presídios de segurança máxima, como o senhor está dizendo, são tão vulneráveis permitindo tudo isso? Como é que se pode pedir que o Estado seja visto pela população com alguma credibilidade? Esse é o problema, aí está. O Estado não está cumprindo o papel dele. Não cumpre o papel dele, em primeiro lugar, em termos de prevenção da delinquência. Porque se essas favelas todas, se todo mundo estudasse e fosse instruído, naturalmente você deixa de usar drogas por sua convicção pessoal. Dizer, isso é ruim para mim, vai atrapalhar a minha carreira. E se livra do tráfico porque você tem emprego, porque você tem saúde, porque você tem o que comer. Evidentemente, isso você não precisa do precisa tráfico se para ter dedicar, dinheiro. Dedicar a uma atividade ilícita com altíssimo risco de prisão, porque são esses de baixo sempre que vão para a cadeia. Os de cima, raramente, alguns, mas são raros. Sempre os de baixo que vão para a cadeia. Logo, o Estado falha, primeiro na prevenção.
Por que não dá educação, escola, saúde, esportes, lazer, etc. Depois ele falha no controle. Na hora de controlar, não controla o preso que está dentro do presídio, não controla o tráfico na rua, que nós sabemos todos que eles fazem essa fortuna toda, porque o Estado não controla. Aí, o que acontece? De vez em quando, a conivência com o tráfico acaba. Aí alguém diz, gente, acabou a brincadeira, vamos entrar em campo, vamos pegar essa turma. Claro, é fácil pegar a turma. Então, né? por que acaba? Vamos pontuar isso. O que tem que ser feito a curto prazo, uma medida ou algumas medidas, para acabar impedindo que essas coisas continuem acontecendo? E o que tem que ser feito a longo, médio e longo prazo, para dar continuidade a esse trabalho? A longo e médio prazo e de imediato prazo agora, é o Estado mudar de postura, as Forças Armadas mudar de postura e dizer... Vamos daqui para frente fazer as coisas como tem que acontecer. Dentro da lei, dentro do Estado de Direito. Não precisa aí sair matando inocentes pelas ruas. Dentro da lei, vamos pegar toda essa turma. Pode fazer interceptação telefônica, pode usar toda a tecnologia de investigação, faça um centro de inteligência. O Estado tem que dizer, daqui para frente acabou a brincadeira. Porque se não adota essa postura coerente de honestidade, etc., volta dentro de 10 dias. Para tudo, acalma tudo, volta ao que era, é policial ganhando uma fortuna também ilicitamente no paralelo, volta ao que era, todo mundo fecha os olhos, a sociedade indefesa aí não sai para as ruas para reclamar e volta ao que era. Mas essa reforma, essa situação de você resolver, então vamos acabar com a polícia corrupta, vamos acabar com essa grana que rola solta, também prevê talvez uma reforma dentro da polícia. Ah, não há dúvida. O tolerância zero nos Estados Unidos só tiveram grande prosperidade e visibilidade a partir do momento que o movimento chegou em Nova York. E o movimento chegou em Nova York da seguinte maneira, o prefeito que manda na polícia, que manda tudo, vamos, primeiro, limpa a polícia. Limpa os corruptos. Cerca de 30% fora. 2, aumenta o salário da polícia para ele ter honra de pertencer a uma instituição séria e que ele ganhe bem e que vai educar os seus filhos, vai pagar seu aluguel, etc. e tal. Limpa a polícia dos corruptos, sobe salário. Aí você começa a exigir do policial uma dedicação, um empenho forte. Isso sim é a fórmula correta. O senhor acha que o governador, Sérgio Cabral, tem condições para executar pelo menos o início desse projeto que o senhor está propondo? Eu não creio. Honestamente, a situação do Rio de Janeiro, ela vem de muitos governos ruins do ponto de vista de prevenção e de repressão. Eu não creio que o governador atual, por sozinho, ele vai conseguir, porque é um emaranhado de interesses muito grandes. Parece um polvo que está enraizado, corrupção e violência da polícia. Eu acredito que alguma coisa pudesse ser feita em termos estáveis, como diz a Fabiana, em termos estáveis, pode haver mais uma decisão política tomada para daqui pelos próximos 10 anos. Gente, vamos limpar a polícia dos desonestos, dos violentos, vamos aumentar o salário desse povo, eles têm que ganhar bem, e aí vai em cima. Mais ou menos como o exemplo que você deu de Nova York, onde a situação foi resolvida, não sem trabalho, não sem esforço, não sem descontentar muita gente, mas eliminando a corrupção, né? Exatamente. E olha, as ligações para o Disque Denúncia no Rio aumentaram 30%. Em apenas 3 dias foram mais de 1.700 chamadas. Os telefones não param de tocar. Informações chegam a todo instante. Do outro lado da linha, pessoas que, sem se identificar, ajudam no trabalho da polícia. O Disque Denúncia é a principal arma da população para tentar combater a onda de terror que assusta moradores do Rio. Desde que os atentados tiveram início, o número de telefonemas recebidos aumentou 30%, um dos maiores índices já registrados desde que a central passou a funcionar há 15 anos. Para não perder nenhuma informação, o departamento criou uma força-tarefa nos setores de atendimento ao público e difusão da denúncia. São os nossos melhores atendentes, nossos melhores difusores, nossos melhores analistas. Eles estão de plantão e estão trabalhando com essa ideia de não perdermos nenhuma informação importante. Ao todo, são 82 funcionários divididos em 4 turnos. O trabalho não para.
Um levantamento mostra que foram recebidas 1.730 ligações, sendo 220 relacionadas a supostos responsáveis sobre os ataques à região metropolitana. Todas as informações estão sendo repassadas para o Departamento de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Estado ou encaminhadas para unidades das polícias militar e civil. O resultado do trabalho é divulgado por meio do site do departamento ou postado em boletins de alerta, também pela internet. Tivemos resultados de apreensão de fuzis, a prisão de um dos gerentes do tráfico na Vila Cruzeiro e apreensões de drogas e armas. Quer dizer, essa é uma situação que a população vai ajudando a polícia a descobrir aonde que estão os traficantes, ou de onde estão saindo as informações. Inclusive, o governador Cabral disse que estamos sentindo na rua da nossa população uma manifestação de apoio, de suporte. Isso acho que vem acontecendo também, mas eu acho que a gente vê cenas de bastante desespero na rua, né? Vocês já viram cenas como essa na televisão antes? Tudo bem, São Paulo passou por uma situação semelhante, mas a profundidade do que acontece no Rio de Janeiro, né, as pessoas estão desesperadas. Mas o mais grave é que, se não houver a resposta do Estado, o desencanto e o desespero da população fluminense, carioca, vai ser muito grande. Porque eles estão colaborando, estão apoiando a polícia, apoio moral, levando água, levando comida, recebendo a polícia como deve ser recebida, como um parceiro da população. E não como uma entidade que nos dá medo, certo? Mas 10 dias, como você está falando, não mudou, ou então vai voltar, o que vai ser do Rio de Janeiro? Exatamente. Que é um cenário muito, muito pessimista, parece. É pessimista pelo seguinte, porque não é uma política que está sendo anunciada estável e duradoura. Estão reagindo. Como assim, ó, o antes e o depois. Olha, como o governador poderia vir. Gente, acabou a brincadeira. Daqui para frente vai ser sempre assim. Nós sabemos que não é isso, porque eles estão reagindo a um ataque momentâneo emergencial, que tem que mesmo reagir, claro, tá correto. Que é o momento da crise, tá? Tem uma crise, exército na rua agora, vai o exército, Maria, vai todo mundo, é crise. Passou a crise, o risco é o retorno do que era antes. E se retorna tudo antes, a população naturalmente se recua. O maior desencanto. Claro, desencanto de um lado, Marcos, desencanto de um lado, e medo do tráfico de outro lado. Esse é o problema. É o que na Itália se chama, na máfia, se chama de omertà. Omertà é o poder da máfia de calar a população, de deixar a população totalmente ali imobilizada, porque o Estado não está presente. Eu fico sujeito a quem manda no meu território. Então, agora a população denuncia porque ela está se sentindo mais segura, dizendo, opa, a polícia está aqui, se eu falar eu não corro risco, aí eu falo. Daqui a pouco, volta ao normal, a população tem medo de denunciar, Conclusão, volta ao tráfico, o ganho deles, etc. Ganho, aliás, que permite para eles duas coisas. O ganho, essa fortuna, primeiro, comprar armamentos sofisticados, cada vez mais sofisticados, como nós temos visto ultimamente. E número 2, exatamente, comprar a população. Eles compram a população. Não é que compram o medo só pela ameaça. Não é isso. Eles compram pela conquista do território, dando favores, escola, educação, saúde, farmácia, prometendo situações etc, que eles não têm, porque não têm pelo governo, pelo Estado. Então, eles recebem uma grana a mais para fazer um serviço aqui, outro ali, tem uma condição melhor. Uma ambulância para levar um doente até o hospital que eles dão. Distribuição de cesta básica no morro. Um guarda na rua deles, que eles tomam conta ali para a violência de fora não vir, etc. Então, em síntese, no fundo, é uma crise do Estado, uma grave crise do Estado brasileiro, que dá pouca atenção para esse tema segurança e aí, nas emergências, vem até com marinha, com exército, etc. Mas é só na emergência. Mas sabe que não demorou um pouco também para mandar o exército, a marinha? Demorou uns 2, 3 dias para começar a reunir mais esforços, não é? Isto. Também agora a questão da demora, porque isso no Rio já está, digamos, vocês estão acompanhando bem atentamente, 4, 5 dias já, uns 6 dias. Desde domingo. Desde domingo, né? Uns 6 dias. Claro, tinha que ter reagido logo no princípio. Mas, de qualquer maneira, a situação do Rio, veja como é fácil a gente prever, fazer uma previsão
sempre sujeita a não acontecer. Que vai dominar? O Estado vai dominar, agora domina. Porque no Estado de São Paulo, aqui em São Paulo, em maio de 2006, quando aconteceu tudo aquilo, nós tivemos 600 mortes aqui em São Paulo. 600 mortes, 42 policiais mortos. Ainda no Rio, pelo que sabemos até agora, nenhum policial morto. E mais queima de carros, está queimando carros. Ou seja, é um ataque determinado pelos chefes, é um ataque determinado, claro, mas eles devem ter dito não saia matando. Porque se eles tivessem dado as ordens, como aqui em São Paulo, a ordem foi saia matando todo mundo. É verdade. Qualquer policial de esquina estava sendo morto. Por hora, a ordem não foi essa. Porque também, no fundo, os chefes do tráfico, eles querem preservar o que eles estão faturando. Claro. Olha, dá um susto aí. Para poder manter o comércio, para poder manter toda a situação que ele já mantém há tantos anos, afinal de contas. Né? Desorganize um pouco aí a vida do Rio, faça uma bagunça aí na rua, para que eles vão arrefecer. Porque também desconfio muito na conivência da polícia, viu, com eles. Tá? A gente vai continuar falando sobre isso depois de um breve intervalo. O Uniblogs volta depois do intervalo com o blogueiro mais provocador do R7, que está aqui com a gente, Marco Antônio Araújo, para falar da dupla de advogados do goleiro Bruno e também da onda Paul McCartney. A gente volta já. O Uniblogs está de volta. Antes de continuar o nosso bate-papo aqui no estúdio, eu quero saber do Marco Antônio Araújo, nosso provocador. Quem é que você vai provocar hoje, Marco? Com algum prazer eu fui contra a corrente e falei que Paul McCartney é brega. Você foi contra a corrente? Você nunca vai contra a corrente. Marco Antônio, não diga isso. Todo mundo dizendo que esse cara é um gênio. Pode até ser, hein? Mas a brincadeira que eu estou propondo, vai lá, visita meu blog, ver por que as pessoas só vêm aqui para o Brasil se apresentar ao showbiz depois que se aposentam, certo? E que o Paul McCartney, na verdade, desafinou, e não toca tão bem assim e tropeça, como todo idoso, né? Ai, Marco Antônio, é terrível. Mas você não gosta do Paul McCartney? Claro que eu gosto do Paul McCartney, mas também não sou fã dos Beatles, assim, que nem alguns são. E acho que música de velho. Estou falando do alto da minha idade aqui, né? Quando eu vejo um garotinho aí ouvindo Rolling Stones, eu falo, nossa, mas não tem uma música da sua geração aí que... Será que não tem? Eu também... Não, tem coisa boa, tem coisa boa, não é? Não vamos dizer também que não tem. Bacaninhas. Né? Qual outro destaque você tem hoje aí, Marco? A outra sugestão é para o nosso goleiro Bruno, né? Essa figura pública, né? Tão querida. Tinha um advogado que confessou ser viciado em crack há 8 anos, né? Uma figura notória e de ilibada reputação. Aí o que ele faz? Ele troca o advogado e contrata um que já saiu nos socos, dizem, né? Com o secretário de Justiça do Paraná. Ele é lutador de Muay Thai. Quer dizer, o Bruno ele tem uma vocação assim. Para escolher os advogados. Ele é bom nisso, ele é bom nisso. Essa brincadeira também. Maravilha, Marco Antônio. A gente parece que tem imagens ao vivo do Rio de Janeiro, parece que está rolando alguma coisa nova por lá, enquanto a gente aguarda as imagens. Olha aí as imagens aéreas. Chove nesse momento no Rio de Janeiro. A situação parece um pouco mais tranquila, segundo as informações que a gente recebe aqui no estúdio, e a gente volta a conversar sobre essa situação aqui com o ex-juiz e professor de Direito Penal, Luiz Flávio Gomes, e também com o Marco Antônio. Eu estava falando aqui no intervalo para eles que o ministro Nelson Jobim elogiou a conduta do Cabral, do governador do Rio de Janeiro, dizendo que existem alguns políticos que não gostam de correr riscos e que esse é o momento de correr riscos, que ele estava tendo uma atitude mais firme e tudo mais. Mas ainda a gente contesta um pouco isso, né? Porque é muito difícil, talvez seja muito difícil acabar com a situação em si, mas é preciso começar ontem, né? Claro, o governador Sérgio Cabral não tinha o que fazer outra alternativa. Dizer que ele agora é um herói, que ele agora então adotou uma decisão correta. Há outra alternativa. O povo está botando fogo nos carros, está queimando tudo, a população está empolvorosa. O governador tem que determinar que volte e restabeleça a tranquilidade pública. Então não vejo nada de nenhum ato heróico no governador, absolutamente nada. Agora, o que nós temos que trabalhar seriamente aqui é implantar uma política de segurança no nosso país. Não existe. Nem no Rio, nem em São Paulo, não tem uma política de segurança fundada em termos preventivos para evitar que se chegue a essa situação de caos como nós estamos vendo nesse instante do Rio de Janeiro. É preciso estabelecer essa política definitiva, permanente.
Policiais não podem ser corruptos, policiais não podem pertencer ao crime organizado, não podem ser violentos, não podem violar o Estado de Direito. E mais uma observação importante sobre esse contexto todo da violência. O Estado tem uma posição difícil, porque ele não pode também sair matando pessoas. Não pode sair matando inocentes. Por quê? Se isso vai na imprensa mundial e nos órgãos internacionais, como Comissão Interamericana e Corte, acabou a Copa do Mundo em 2014, pelo menos no Rio. Que é uma imagem que a gente não quer ter do Rio de Janeiro e o mundo não quer ter do Rio de Janeiro, não é nem interesse para a gente ter. O N-Blog de hoje vai ficando por aqui, infelizmente o tempo é curto. Agradeço a participação do Dr. Luiz Flávio Gomes e também do provocador Marco Antônio Araújo. Você pode participar, mande sugestões para o nosso e-mail que está na sua tela ou também mande sugestões pelo Twitter N-Blogs TV. A gente se vê amanhã. Tchau!